Tal, estou assim. Gente, para onde eu vou, eu sei marquei. Sil. Eu coloquei para gravar, tá, meninas? Que eu tinha me esquecido. Acabei de colocar para gravar aqui, porque é tudo muito novo nesse Meet aqui, mas vai dar tudo certo. Ô, Fran, que cidade você mora mesmo? Eu moro em Cáceres, Mato Grosso, né? A 220 km da capital do Mato Grosso, né? De Cuiabá. Amo morar aqui em Cáceres. É isso. Sil, o que eu posso estar falando mais sobre? A gente vai bater um papo então aqui. Vamos fazer umas perguntinhas, aí você vai me respondendo aí. Eu vou abrir para as meninas também. Você tem, então, 6 anos de Mary Kay, certo? 6 anos de Mary Kay. Você entrou com a Érica, até todo o tempo você morou em Cáceres, né? Sim, todo tempo eu morei em Fran, me fala uma coisa, você sempre foi consultora de pedido alto? Ou você foi aos pouquinhos crescendo? Como é que você fez para ter essa cabeça tão grande, esse pensamento de águia? Sil, é assim, desde quando eu entrei na Mary Kay, meu sempre foco, assim, a Érica sempre falava, Fran, trilha o caminho que eu segui que vai dar certo. Ela falava para mim. Então, assim, eu sempre me inspirei nela. Tipo assim, eu falava, Érica, eu vou fazer um pedido, um exemplo de 2000 e pouco. Ela falava, Fran, olha, eu acho que você vende mais. Então, assim, eu falar a verdade para você, nunca gostei de pedido baixo. Porque, assim... Você já chegou de fazer algum baixo quando você entrou ou não? Você já entrou com 40%? Entrei com 40%, e se tivesse de 50%, eu queria de 50%. Opa! Isso é nacional, porque a nacional compra os 50%. Vamos iniciar, então. É isso mesmo. Então, assim, eu sempre gostei de pedido alto, sabe, Sil? Porque, assim, a cliente, gente, é incrível. Quando a cliente vê o produto, a cliente compra. Loja vazia não vende. Então, assim, tem vezes que, quando eu vou atender uma cliente, a cliente fala, ai, Fran, eu quero um gloss, um exemplo. Eu não vou lá e levo só o gloss para ela. Eu vou lá e levo tudo que eu tenho. E eu tenho certeza que aquela venda que ela ia comprar um batom de R$55,90, eu vendo uns R$300 para ela, R$400, R$500. Então, assim, o meu pronto entrega é o diferente para vender mais. Então, assim, eu sempre gosto de ter muito pronto entrega. E eu acho que esse é o diferencial também. Uhum. Você coloca no seu carro? Você vai visitar? Então, não. Eu tenho carro, só que o carro eu deixo para o meu esposo trabalhar. Eu vou trabalhar com a minha moto, linda e maravilhosa. Eu vou para academia, da academia eu já vou maquiada, chega lá, eu coloco, às vezes eu levo, né, alguns produtos para as meninas irem na minha bolsa, se não, dentro da minha moto, do meu bagageiro, eu já deixo meus produtos ali. E ali, Sil, vai acontecendo venda já. E assim, eu já até falei para o marido que eu quero fazer uma caixinha assim atrás da minha moto. Eu não tenho vergonha, não, porque eu amo. A Vivi vendeu quanto tempo? Vivi é nossa diretora topíssima. Hoje de carro rosa, mas por quanto tempo, Vivi? Até de moto essa mulher caía e quase matava a gente do coração. Mas vendeu quanto tempo de moto, né? E chuva, e sol, e cai com essa moto. Sim. Foi até 2021, Sil. Oi, Vivi. Foi até 2021. É bem assim mesmo, mas é muito bom. E assim, eu coloco todos os produtos ali na moto e às vezes, Sil, quando eu tenho parcerias com empresa para eu estar fazendo sessão de maquiagem, que eu tenho mais coisas para levar, aí eu vou no carro, que aí não tem como levar as coisas na moto. Mas a maioria dos meus dias é de moto, que é até mais fácil, que o trânsito de Cáceres é um pouco complicado, então eu prefiro de moto. Tá, você falou pra gente aqui no começo que você já realizou muitos sonhos, né? Você já tem 6 anos de Mary Kay, você já realizou muitos sonhos. Sim. Você estabeleceu uma meta para realizá-los? Você falou da moto. Sim, então, mas assim, eu acho assim que a mais importante de todas foi a minha casa. Então a minha casa. Você fez isso, que eu quero entender. Foi assim, porque a Érica, ela morava aqui na cidade, aí ela ia embora, então eu falei, Érica, me ajuda, eu preciso mudar da casa da minha sogra. Porque é bom morar na casa de sogra, mas cada um tem seu espaço, é melhor, né? Casada e tal. E aí ela falou, vamos trabalhar. E eu, bora. E eu tava acho que de 8 para 9 meses, eu juntei mais ou menos, acho que uns 30 mil em 3 meses. Uau! Acho que foi, por aí. A não ser mais. E assim, Sil, é incrível, porque você assim, saía de casa com uma meta para vender. Tipo, hoje eu vou vender 5 mil, hoje eu vou vender 300, hoje eu vou vender 100.
Como é que era? Eu lembro como se fosse hoje, era assim. Eu saía, porque assim, nessa época aí eu não tinha saído ainda da Cometa. Então, assim, eu trabalhava De das onde? Eu não 7 escutei. do Grupo Cometa. Ah, Eu trabalhava no Grupo Cometa. Então, eu trabalhava das 7 às 11 e voltava a 1 hora. Então, das 11 a 1 eu atendia cliente, eu não vinha para casa almoçar. E aí, da 1 hora, eu levava meu almoço para a empresa, porque lá tinha a cozinha. E aí, eu ficava da 1 às 6. Das 6 eu saía e eu ia atender, porque eu precisava da minha casa. Então, eu só voltava para casa quando eu vendesse uns 600, 700 reais por dia, dentre esses intervalos que eu tinha do Eu não almoço. negociava essa meta, né? Não negociava. Eu lembro como se fosse hoje. O meu marido, meu pai, todo mundo louco atrás de mim, porque estava chovendo, estava um vento, estava muito frio. Eu de 8 meses para ganhar o meu filho. E eu estava na rua vendendo. E eles ligaram para mim e eles, vocês estão aonde? Eu falei, eu estou trabalhando. E todo mundo doido, tinha acabado a energia aqui na cidade, mas eu tinha uma meta na minha cabeça. E para a honra e glória de Jesus, ela foi realizada, entendeu? Foi realizado o meu sonho, que é ter a minha casa. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho meu carro, tenho meu filho, tenho a minha moto. A moto, Sil, também foi, tá? Da Mary Kay, foi conquista. Mas a casa foi a sua primeira prioridade, né? Com certeza, foi a minha prioridade. A Lilian levantou a mão. Pode falar, Li. Depois a gente vê também. Prazer te conhecer. Prazer. Eu sou a Lilian, diretora aqui em Sorocaba. A gente ficou muito impactado com a tua história. A gente sempre acompanha mesmo o ranking, né? Você sempre está entre as tops do mês. E isso é muito gratificante. Eu sou uma diretora consultora. Eu sempre vendi muito também, a área sabe. Mas o que eu quero te perguntar? Quando você fazia esses teus atendimentos nos horários de intervalo, né, de almoço e pós-serviço, aonde você ia? Você já tinha alguma coisa programada? Você batia de porta em porta? Era empresa? Era em casa? Qual era a tua rotina de atendimento para que você voltasse para casa com a tua meta de 600, 700 reais por dia batida? Então, Lilian, é um prazer também falar com você. E eu ia na casa das minhas clientes, porque, assim, eu conheço muita gente aqui na cidade. Então, assim, às vezes eu fazia uma lista, mandava mensagem para alguma das meninas, mandava mensagem para as minhas amigas, falava, amiga, olha, chegou uma novidade. Ou eu mandava a revista da Mary Kay. Elas falavam, ai, amiga, eu quero ver, passa aqui na minha casa. Então, assim, eu ia assim, sabe? E eu ia também em empresa, porque eu trabalhei em posto de gasolina. E lá as meninas compravam muito de mim. Então, assim, eu sempre visitava também empresas que estavam abertas esse horário para mim, e era mais dona de casa, sabe? Mais clientes, mais amigas minhas donas de casa, para encontrar nesse horário. E também algumas pessoas que eram outras clientes que trabalhavam e estavam mais disponíveis à noite, né? Para eu atendê-las. Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão aqui. Vou fazer outra pergunta, pode? Pode, vai. Você trabalha muito as suas redes sociais? Exatamente, gente. Ó, aqui na minha casa, eu acho que esse é o segredo. Quando a Sil fala assim, gente, vocês têm que fazer com entusiasmo, eu falo, gente, isso é verdade, entusiasmo. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, deixa eu só ver se meu marido não tá ali olhando. Antes, deixa eu falar uma coisinha. Sigam ela no Instagram, para vocês verem as redes sociais dela. Tá? Não, já te sigo. A dancinha, passa aí para todo mundo, Fran, a motivação, e o cômodo dela e a sala dela, que é lindo, lindo o escritório dela da Mary Kay, lindo. É verdade. Fran, qual que é o seu Instagram? Fala pra gente, @ o quê? É @Fran_MK. Eu já sigo, mas meninas, @Fran_MK. Vão aprender com pessoa que vende 7, 5 mil todos os meses. 5757. Meninas, ó, então, como eu tava falando, tem vez que... Gente, casamento não é fácil. Vamos lá, né? Tem dias que a gente tá uma briguinha aqui, outra ali, só que, gente, tá tudo bem, ninguém precisa saber disso. Eu fecho a porta do meu quarto e aqui acontece tudo, aqui é meu trabalho. Às vezes o meu marido, ele manda mensagem lá no Instagram. Eu não te entendo, a gente acabou de discutir, você tá aí toda linda, maravilhosa e feliz no Instagram. Eu pego e falo para ele, ninguém compra tristeza. Ninguém compra tristeza. As pessoas, elas compram felicidade, entusiasmo,
As pessoas compram isso. Então, se eu vir aqui e falar, ai, gente, olha, esse perfume aqui é tão gostoso, maravilhoso. Comprem ele, ele é muito bom, viu? Ele tá R$99. É diferente. Quando eu chego, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Gente, é outra coisa. Então, aqui, nesse quarto rosa, tudo acontece. Oculta o marido. Isso é o conselho que a diretora dá, oculta o marido. Ô, Fran, isso eu sou suspeita de falar, porque quem está comigo há algum tempo fala que no primeiro dia que eu fui iniciada, através de uma maquininha cor-de-rosa fotográfica desse tamanhinho, e duas não, Marina me falou muitas coisas, mas algumas eu nunca mais me esqueci. Que primeiro, que a palavra entusiasmo significava Deus dentro do seu coração. Há 17 anos ela me falou isso, entusiasmo significa Deus dentro do seu coração. Segunda coisa que ela me falou que eu nunca vou esquecer, que quando eu ri, de nervosa, né, ela tirando foto dos meus documentos, eu falei, então quer dizer que agora eu vou vender batom. Ela falou, parou de tirar as fotos, falou, repete comigo, nunca mais você fala isso, você é consultora de uma multinacional de cosméticos. Eu não me esqueci, porque ela fez eu repetir 3 vezes. Sou consultora de uma multinacional de cosméticos, sou consultora de uma multinacional. E eu entendo perfeitamente, as pessoas nos veem como a gente se vê. Como é que você tem se visto? Sacoleira, vendedora de cosméticos, vendedora de perfume, vendedora de batom, como é que você se vê? Como é que você se valoriza? E terceiro e último, assim, de tudo que ela falou, que eu não me esqueci, às vezes eu me lembro de algumas coisas, mas isso já tem 17 anos, que a empresa ela é real, justa e possível. Por ela ser justa, eu sei porque eu pedi para me colocar na Mary Kay como diretora, ela disse que nessa empresa ninguém comprava cargo, mas que se eu trabalhasse certinho, eu entraria como consultora e seguisse, né, as orientações dela e trabalhasse certinho, tivesse uma equipe iniciada, eu iria conseguir ser diretora. Então, se veja como você quer que as pessoas se vejam, né? Exatamente. A empresa é real, justa e possível, e tem entusiasmo, sim. Entusiasmo é Deus dentro. Tem uma parte de um dos treinamentos da senhora Mary Kay Ash, no livro dela também eu acho que tem essa parte que ela contratou um palestrante que estava bombando no país, porque ele conseguia fazer defunto levantar, então a palestra deles que era muito, muito boa. E aí a Mary Kay estava lá, faltavam 10 minutos para começar, nada dele chegar, e ela era muito chata com o horário. E aí quando ele chegou, atrás do palco, ele falou, pode me anunciar. E ela falou assim, e ela ficou de soslaio, olhando assim no canto, e ele começou a se debater. Batendo no peito, ela falou, pronto. Além de atrasado, ainda contratei um louco. E ela falou, eu falei, por que você está fazendo isso? Né? Se batia no peito para ativar o entusiasmo, a alegria, a energia. Ele tinha pego um trânsito. Não chegou atrasado, mas chegou em cima da hora. Ele começou, enquanto anunciava o nome dele. Então, quando você ativa o seu entusiasmo, sobe sua frequência, aí ele entrou, bom dia! E a galera foi. Olha que bacana. Entusiasmo, nunca se esqueçam, é Deus dentro do seu coração. Como é que você tem atendido a sua cliente com entusiasmo? Como é que você tem falado? Minha filha, larga de ser chata, larga de ser preguiçosa, larga de reclamar de tudo, vou borrifar isso aqui em você. Do jeito que você fala, você passa o seu entusiasmo para o coração da cliente, a venda é certa. Você gostaria de receber você na sua casa? Você é uma pessoa, uma consultora que fica 5 horas dentro da casa da cliente, que a cliente não quer nem falar do seu nome? Você chega lá bem arrumada, você é uma visita que se importa realmente com o horário, tem, assim, um certo cautela, um certo cuidado com a roupa que você usa, o tempo que você permanece na casa das pessoas, que as pessoas sintam, todo mundo com horário marcado. Então, para pensar hoje, você gostaria de ser atendida por você? Quando alguém te pede um produto, eu vou ficar falando do meu lápis maravilhoso, azul, que não borra, não sai hipoalergênico de cara, para que eu não encontrar 100% aprovado, que você nem tem a pronta entrega. Aí eu vou no Instagram e falo, nem pedi ainda. Como é que faz? Então tem que ter conexão, né? Alguma pergunta mais para quem? Vai bater um papo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que não, né? Vamos lá então, Fran, o seu primeiro sonho que você realizou, que o dinheiro possa comprar, através da Mary Kay foi a casa, né? Em 3 meses, mais ou menos 30 mil, é uma boa grana. Exatamente. Você negociou, eu anotei aqui, 500 a 600 diários, né? Gente, Cometa é uma loja imensa lá em Castro, Mato Grosso, não sei se outros estados têm, acho que Rondônia também.
Tem. É grupo tem em Rondônia, né? Mas Sorocaba, o pessoal que não sabe, são de outros lugares. Cometa Moto Center é uma empresa imensa, né, que faz consórcio de moto e tomou conta do Mato Grosso todo. Inclusive, o ex-prefeito era um dos donos lá. Exatamente. E aí, nos intervalos, além de você atender a mulherada da Cometa, nos intervalos você saía na hora do almoço. Depois de sair da Cometa, ainda ia atender cliente, né? Sim. Faça chuva, faça sol, caia dessa moto, mas o produto estava entregue, né, Fran? Exatamente. Você não estava com a sua meta, certo? Exatamente. E hoje, Sil, e hoje em dia, eu fico tão, assim, maravilhada que eu vejo que o meu negócio está dando tão certo que hoje eu sou parceira da Cometa. Olha que hoje, parceira como assim? Em que sentido, Fran? Assim, todos os eventos que tem na empresa, se tem um evento que é voltado para as mulheres, eles me chamam. Já, então, não tem mais chamar outra pessoa, é só você, né? Eles fecharam esse mês comigo do Dia das Mulheres. Eu posso falar aqui, né, Erika? Eu acho, Silvana, eu não sei se eu posso. Claro. Mas eles fecharam comigo presente para todas as mulheres de onde tem Cometa, até de Manaus, de vários lugares. Eles compraram 60 sabonete facial comigo para presentear todas. Então, todas filiais de Cometa do Brasil, Fran Almeida, lá de cá, está atendendo. Exato. Nossa rainha. Uau, exatamente. Legal, Fran. Então, assim, sempre quando tem eventos, eles já me mandam e-mail, Fran, olha, o nosso Dia das Mulheres vai ser tal dia e a gente gostaria que você viesse, trouxesse as maquiagens, deixasse, fizesse uma aula de automaquiagem com as meninas e tal. E assim, Sil, é tão gostoso que assim eu falo, gente, eu amo estar lá com as pessoas que trabalham lá, mas eu não me vejo mais trabalhando lá, entendeu? Você só vai lá para ganhar dinheiro e deixar a mulherada mais bonita, né? Exatamente. Ô, Fran, eu tenho duas perguntinhas aqui, porque eu vejo muito isso, eu vejo também no grupo dos nacionais, que vira e mexe esse assunto é tocado lá. O primeiro, né? Eu sou casada com um contador, então eu sempre ouvi, todas as vezes que eu convidar o Giovanni para vir aqui, ou ir da cidade, Mato Grosso, o Giovanni foi palestrar comigo, foi mentorar, ele vai falar sobre isso, que é o bendito parcelamento do cartão de crédito. Porque, meninas, a Fran, eu falei, tá sempre nas top 20, né, e sempre, assim, é sempre top 5, difícil ver ela em 19, 18. Ser uma vez top 20, ok, a pessoa acabou de entrar, fez uma compra grande, mas não tem controle, não sabe o que tem pronta entrega, né? Enfim, não tem acompanhamento também, acaba que para. Mas a Fran, se manter lá, que eu acho que ela pegou o jeito do negócio. E aí uma coisa que meu marido fala muito sobre finanças, que na visão dele, eu concordo de olhos fechados, para quem nunca foi da área do empreendedorismo. Sim, somos empreendedoras. Eu entrei para a Mary Kay, eu fiz o meu cadastro, eu fiz o meu pedido, a caixa chegou na minha casa, eu sou uma empresária. Sou eu que pago, sou eu que entrego, sou eu que controlo, sou eu que acompanho a cliente, tudo é a minha empresa. E aí, na cabeça do meu marido, né, várias vezes ele já falou sobre isso para a gente, não entra parcelamento, né? Acho que a maioria, 90% dos homens odeia parcelamento, né? Porque é aquela bendita bola de neve. A Fran, meninas, para estar hoje, né, mês passado, retrasado 3 mil pontos, 5 mil pontos, aí mês de fevereiro 7 mil pontos, como é que você faz o seu controle? Você parcela em 3 vezes no cartão, você quita na hora que você recebe, como é que é esse controle? Porque eu sei que, infelizmente, as pessoas não param na Mary Kay porque o produto é ruim, pelo contrário, nós produtos de primeira linha, várias linhas da Mary Kay são premiadas. Não param na Mary Kay porque não recebeu caixa, ou porque não tem cliente. Assim, 99% param por falta de controle, né? Algumas, coloca 10%, param por preguiça também, porque acham que vai cair do céu a cliente batendo lá na porta da casa dela para pedir. Não quer ir para a rua, não quer fazer abordagem fria, não quer fazer evento, né? Mas, vamos colocar de 10% de preguiça e 90% por causa de controle financeiro, porque faz o pedido e parcela em 3, aí faz outro 3, de repente, a fatura dela está vindo 5 mil reais, ela está vendendo 5, e aí paga a fatura e fala, eu estou trabalhando para a Mary Kay, porque eu não ganho nem R$1, meu dinheiro está só para pagar a fatura. Aí meu marido, né, tenta explicar que a primeira vez que a pessoa entrou, tudo bem, poderia fazer em 3 vezes, porque a primeira vez está desconfiada, não sabe se vai dar certo. A segunda vez ela viu que aqueles R$600 ela vendeu uma semana, depende da fatura que ela...
a porcentagem de desconto, a segunda parcela, o segundo pedido dela, Giovanni fala, tem que ser de 2 parcelas só. E a terceira vez, tem que ser uma só. E aí a Marilena falava, tem que ter estômago. A Mary Kay falava para a Heloísa Jones, que falava para a Marilena, que ensinou pra gente, que a borboleta tem que estar no estômago. Porque quem faz, já pensou? Vou colocar a Fabiana, que está aqui na minha frente, a Fábio, minha diretora, futura diretora maravilhosa. A Fábio falou para mim, Sil, eu fiz um pedido agora de R$3.000. Eu não parcelei, fiz na cara e na coragem, agora eu tenho que tirar minha bunda da cadeira, porque se eu não vender, minha bandeira vai me matar. E aí aquela borboleta no estômago você tem que falar, não, eu tenho que vender porque hoje é dia 17, dia 5 de abril, eu tenho que me lascar porque eu tenho que ter 3 mil para pagar essa fatura, porque eu fiz uma única parcela. E aí, ok, a Fabiana recebeu uma caixa com R$5.000 de produto, e aí teve 40% de desconto, pagou 3. E aí, dia 5, ela tem os 3, e ela viu que, uau, pode ser que ela só vendeu 3, mas ela tem 2 mil pagos lá, olhando para ela. Ou ela vendeu 5 e tem 2 mil já no bolso para fazer o próximo pedido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Controle financeiro, né? Tem que ter, porque senão acomoda. Se a Fabiana faz pedido 3 mil em 3 parcelas de 1.000, numa sentada ela vende 1.000, aí ela vai, não, já essa parcela já está paga, vou fazer a outra. E aí fica. Você não vê o lucro. Quem tem controle financeiro consegue enxergar isso, quem está mais tempo na Mary Kay. Mas as novas, a maioria das novas que param é por isso. Agora eu quero saber, então, minha rainha, como é que você, que faz pedidos altos, né, sempre faz esse controle? Então, Sil, eu sempre assim, se eu faço um pedido de R$5.000, 7 mil, eu eu preciso vender aqueles 7 mil dentro do mês, porque no próximo... Dentro do mês que você pediu. Chegou a caixa, você... Sim, exatamente, dentro do mês. Mas assim, não é todas as vezes que eu peço, né, em 2 vezes no cartão ou em uma. Dependendo do valor, que eu já cheguei de pedir 11 mil, 12 mil reais, eu parcelo no cartão. Sim. Né? Mas você já aí tem a esse gente controle, tem né, Fran? Aí a gente tem que ter o controle, porque senão foge das mãos da gente e realmente vira uma bola de neve, né? Mas todos os meus produtos que eu peço, eu tento vender dentro do mês. Entendi. Qual que é a linha que você mais vende, Fran? Você tem, tipo assim, nós estamos com a embaixadora de fragrância aqui. Vivi Alves, nossa embaixadora linda. A gente está com a Lilian Schoenfelder aqui, que é a rainha de Time Wise. Qual que é a linha que você mais vende? Se você dá dica também pra gente. Você fala de perfume? A gente trabalha com 3 linhas, né? Cuidados faciais, cuidados com a pele, fragrância e maquiagem. Sim, Sil, eu vendo tudo, eu vendo no geral, Sil. Eu não vendo só a linha de fragrância ou só cuidados com a pele. Tudo, né? Tudo, ou maquiagem, exatamente. Eu vendo tudo mesmo. E qual que é o que você mais ama vender, Fran? Eu amo. Vou te falar, eu amo vender CC Cream. Gente, eu amo. CC Cream? Aham. Sério? Sério, eu amo. Você é a primeira pessoa que eu ouço falar isso nesses 17 anos de Mary. Eu vendo. Porque ele é maravilhoso, Sil. Ele é corretor de tom facial, ele é uma base de cobertura média, ele tem proteção solar, ele deixa o meu rosto muito lindo. E eu acho assim que ele uniformizou bem o tom da minha pele, assim, sabe? Porque eu tive muitas espinhas, assim, então assim, eu vendo ele muito porque eu uso muito ele. Mas eu vendo CC Cream, também sei vender muito, vendo muito gloss também, muito batom. Mas é a primeira vez que eu escuto alguém falar que vende mais CC Cream, que bacana. Eu vendo bastante CC Cream. Mas assim, eu vendo produto em geral, né, meninas? Vendo muito perfume, vendo muito Kit Time Wise 3D também, eu vendo, porque assim, Sil, eu entrei na Mary Kay através do Kit Time Wise 3D. Porque quando eu era... cliente dele. Hã? Você era cliente, eu era cliente era cliente da Érica? Era cliente da Fernanda, eu acho, na época. Aí a Fernanda colocou mas, só que não, mas eu era cliente dela, mas acho que há uns, 18 anos atrás, aí, eu parei de usar e depois retornei voltar a usar novamente mais a linha de maquiagem, entendeu? Mas eu já conheci o Kit Time Wise 3D. Mas, assim, hoje em dia eu também vendo muito bem ele, porque eu uso, né, ele muito mesmo. Mas, assim, Sil, o que eu quero falar mesmo, assim, para as meninas é que, realmente, o Instagram, né,
é uma rede social que está aí muito aberta para a gente, que nos possibilita fazer muitas vendas também. Eu vendo muito pelo Instagram. Tem pessoas que chamam eu e falam aqui daqui da cidade, fala, Fran, olha, eu vi você postando um gloss. Gente, é incrível. Quando você usa o produto, a pessoa quer aquele que você está usando. Né? Quando eu faço uma demonstração de gloss, uma demonstração de máscara de cílios, é incrível, é venda na certa. E se eu não tenho um dia que eu não venda alguma coisa. Você faz aula de maquiagem também no Instagram ou não? Você só dá dicas? Só dicas. Você pega o produto e fala sobre ele no seu Instagram. Exatamente. Eu gravo lá um stories, às vezes eu faço algumas dancinhas lá e passando, ou às vezes eu monto alguns vídeos, né, falando depois sobre a posição de voz com os vídeos. Mas isso aí é tudo fácil. Eu vou aprendendo conforme eu vou fuçando o Instagram. Vamos lá, meninas, olhar o Instagram dela, hein? Para quem entrou depois, o Instagram da nossa rainha é @Fran_MK. Isso mesmo. Tem alguém com a mão levantada, acho que é a Carol Guará, mas cadê ela? Gente, diferente dessa sala, que eu não consigo ver. Tem 25 pessoas na sala, olha que legal. Mas eu só aparece para mim só a primeira tela. Carol, você apertou sem querer? Você quer fazer uma pergunta, meu amor? Não, foi sem querer, Fia, desculpa. Tá bom. Meninas, alguém tem alguma pergunta específica para a Fran sobre relacionado ao nosso tema que é vendas? Ô, Sil, eu tenho, Vivi, daqui de Sorocaba. Eu escutei a sua história no começo, Fran, mas eu fiquei com uma dúvida. Quando você entrou, você já entrou sendo exclusiva Mary Kay? Ou você demorou um tempo para sentir o negócio e depois sentiu que era hora de ficar só com Mary Kay? Só essa parte da sua história que eu não lembro se você falou exatamente como que foi essa questão de você migrar, né, só para o negócio da Mary Kay. Como que foi esse começo? Tá, então. Foi assim, eu demorei um tempo, né? Senti o negócio, eu fiquei mais ou menos, acho que quase um ano vendendo ali, mas trabalhando, porque dentro da Cometa ali já tinha, acho que mais ou menos umas 35 mulheres que eu atendia lá dentro, porque nossa empresa lá onde a gente trabalhava era grande. Então, assim, eu vendia ali, sem sair dali, eu já vendia para aquelas meninas. E aí, depois que eu comecei a fazer o horário do meu intervalo do almoço, Mary Kay, e depois das 6, eu comecei a sentir mais. Conversei com meu marido, eu falei, e se eu fizesse durante a hora que eu estou trabalhando lá na Cometa? Eu acho que eu vou ganhar muito mais. Aí ele falou, realmente? Eu falei, então, eu acho que chegou a hora. E aí, né, a Érica falou para mim que ia embora, que teria que mudar de cidade, né? E aí eu falei, bom, eu acho que agora tá na hora de eu ser exclusivamente Mary Kay. E aí foi quando eu saí, né? Eu também já ia ganhar o Gael e não queria voltar mais, porque eu não queria contratar babá para o meu filho, eu queria curtir a maternidade. E foi muito gostoso, foi muito lindo, não me arrependo. E é isso. Eu acho que eu respondi, né? Sim, sabe, Fran e Vivi, quando eu entrei para Mary Kay, que eu consegui conciliar por um ano, né? Eu trabalhava no TRT, para quem ainda não conhece a minha história, eu passei no concurso com 19 anos, trabalhei 7 anos na Unemate, lá em Cáceres, e depois fui para o TRT, em Cuiabá, Tribunal Regional do Trabalho, e trabalhei por 10 anos lá, então realmente não tinha tempo mesmo, eu entrava no TRT às 9 e saía às 7 da noite, 19, então 10 horas seguidas que eu almoçava lá. Quando me foi oferecida a oportunidade, que eu falei para a Marília, não tenho tempo. Uma das minhas objeções, não tenho tempo, não sei vender, não uso maquiagem, não gosto dessas coisas, então nada dava certo. Até que ela pegou no meu ponto fraco da minha família e me fez tentar, né? E a Marília me falou uma coisa, meninas, isso tem 17 anos, que se eu trabalhasse certinho por um ano, eu estaria, porque ela me perguntou, você ganha quanto aqui? Ela estava em Cuiabá, eu falei, 4.500. 4.500, meninas, tem 17 anos. É como se fosse hoje 10, 12 mil reais. Isso tem 17 anos. Eu tinha um salário maravilhoso. Eu tinha Unimed, eu tinha copeira, eu tinha plano de saúde, odontológico para mim e para minha família. 4 anos, um salário muito bom. Ela me garantiu, olhando nos meus olhos, se eu obedecesse ela por um ano, eu estaria ganhando mais. Isso que eu falei, mas eu não tenho curso de maquiagem, não sei falar, não. A gente, Mary Kay é uma universidade. Mary Kay, lá fora dos Estados Unidos, é considerada como universidade. Ok.
o meu primeiro bônus como consultora, né? Todo mundo sabe, eu iniciei 8 pessoas em 3 dias, porque eu entrei focada no diretorado, não foi na venda. E aí, no mês seguinte, chegou um cheque do Banco Itaú na minha casa de R$ 682,82. Gente, como se fosse milão hoje. Falei, caramba, me matei de estudar para passar nesse concurso, né? E aí, meu primeiro bônus, porque eu iniciei 8 pessoas, ganhei esses 682, ok. Eu entrei na Mary Kay em fevereiro, final de fevereiro, e aí dia 1º de setembro, 6 meses, eu era diretora, eu tinha fechado a meta do diretorado. No mês seguinte, eu recebi meu bônus como diretora, R$ 3.800. A Mariana tinha falado que em 1 ano eu conseguiria ganhar mais. Só que em 6 meses, praticamente, sem não ter feito curso de maquiagem, de nada, sem internet, sem Instagram, sem Sabrina Santos, eu tirei da minha equipe 3.800. E aí as pessoas perguntavam, mas como que você conseguiu conciliar? Né? Você não era exclusiva, Mary Kay e TRT. Eu entendi que esse negócio ia mudar a minha vida. A Mariana foi muito clara para mim e disse que em 1 ano eu estaria ganhando mais do que eu ganhava no tribunal. E eu só queria um tempo para poder sentar e dar atenção para as minhas filhas. E aí eu coloquei o Antolhos, né, que é aquele acessório que coloca-se em cavalo de corrida, e foquei, trabalhei, corri na minha raia. Corri na minha raia. Quando uma mulher quer e ela entende que esse produto é bom, ela entende que essa empresa vai mudar a vida dela, ninguém tira. Ninguém tira. Eu fazia Mary Kay no banheiro. A gente tinha uma bolsinha, ainda tem, uma bolsa multiuso, eu abri aquilo lá, então tava de um lado creme dental, fio dental, minha escova de dente, aí tava lápis de olho, que até hoje eu amo, porque eu vendo muito, tava uma fragrancinha, um estresse tremoliente, que a gente tava no processo, a mão ressecava muito, e lá no banheiro, entre uma escovada de dente e outra, depois do almoço, eu falava, escuta, França, tem alguém pra você me indicar aí? Não estou conseguindo vender aqui, doutor Edson, não para de olhar para minha cara aqui, eu não consigo atender telefone, cliente ligando, mentira, não tinha ninguém ligando. Mas eu aprendi com a Heloísa Jones que mentirinha cor-de-rosa podia, né? Silvana, minha tia, vende doce, Silvana, minha tia, vende lingerie, Silvana, minha tia, cadastrada na Tupperware, me dá o telefone no banheiro, pegava o telefone de todo mundo, e aí eu trabalhava igual uma doida sábado e domingo. Às vezes a Giovanni precisava do carro para levar as crianças para o César Parque, Cuiabá muito quente, e eu ia de ônibus, né? Eu ia de ônibus atender as pessoas, então a Fran conciliou na Cometa, já tinha com 35 mulheres atendendo lá, e eu, no tribunal, conciliava dentro do banheiro, entregava produto escondido, colocava dentro da gaveta da pessoa, mas eu queria muito, porque eu escutei da minha amiga, que tinha 20 anos que eu não via, que se eu obedecesse ela e trabalhasse por 1 ano certinho, não tinha um único dia sequer que eu não vendia alguma coisa. E às vezes eu oferecia o produto errado, eu falava que a olheira era noite mal dormida, que não tinha conserto, mas tinha um corretivo amarelo que era bom. Eu só falava assim, eu não me aprofundava, porque eu queria muito iniciar pessoas, né? Ah, Silvana, mas naquela época era mais fácil, porque ninguém conhecia Mary Kay. Aí era difícil. Quantas vezes eu ouvi, Fran, que esse produto não ia dar certo no Brasil porque era para pele americana. Aí eu, na minha ignorância, né? Na minha falta de conhecimento, eu ligava a Maria Helena, as pessoas estão falando que não vai dar certo porque é para pele americana. A Maria Helena falou, Sil, Deus só fez 4 tipos de pele. Mista, normal, seca e oleosa. Pode ser aqui, no Japão, na Conchinchina, na Rússia, só tem esses 4 tipos de pele. Então, sim, o nosso produto é para todo tipo de pele, né? Mista, oleosa, normal ou seca. E eu fui estudando, eu fui me aprimorando, porque eu queria abraçar essa companhia e conquistar tudo que eu tinha direito. Ouvi, né, nesses 17 anos, pensei em desistir, porque eu não tive adoção em Cuiabá, a minha diretora morando fora, eu não tinha tempo, entre um processo e outro, a cliente ligava, eu não conseguia entregar, às vezes a cliente ligava que não estava conseguindo usar o produto de forma correta, eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar de estudar meu processo para estudar sobre o produto. Então, foram várias coisas que aconteceram também na minha vida pessoal, né, que me fizeram recuar um pouco, mas a empresa está aí sólida, com 62 anos, e aí eu ouço hoje, aqui, da Fran, que é a primeira vez que a gente faz videochamada com ela, que ela realizou um sonho de comprar uma casa. Gente, quantas vidas o meu sim, há 17 anos, mudou? Quantas vidas Deus ainda vai usar vocês para colocar pessoas realizando sonhos que a gente nem sabe? Eu não sabia isso da Fran.
Eu convidei ela, ela aceitou prontamente. Falei, Fran, você foi rainha da área, e você sempre é a rainha, primeira princesa, a rainha está sempre das top 5, top 20. Vamos lá contar pra gente. Ela, sim, mas você... Falei, não, conta do seu jeito. A gente faz um bate-papo bem gostoso. Eu não sabia disso. Eu não sabia que elas tinham essa meta de 500, 600, inegociável, e que ela ainda tinha comprado, né, a casa para sair da sogra. Olha que coisa bacana. Tem tantas histórias lindas que a gente não sabe ainda, né, das vidas que a gente enriqueceu. Ou quantos sorrisos vocês extraíram na casa de clientes que vocês entraram e às vezes não venderam nada, mas o microdermo deixou a pele dela linda. E quantas vidas a gente tocou já, né? Verdade. Alguém tem mais alguma pergunta para a Fran? Eu estou muito feliz que essa sala está com 24 Ô, Sil, minha Oi, última menina, perguntinha. Última perguntinha, prometo. Fran, você sempre foi disciplinada assim, em relação às suas metas? Que a gente sabe que você tem uma mentora que anota tudo, que tem caderno para tudo, né? A Érica é muito organizada. Mas eu queria saber se você sempre teve esse hábito de, tipo, colocar as metas, se você sempre teve facilidade em seguir isso com disciplina todos os dias. Isso foi uma coisa que em algum momento você falou, não, se eu não trabalhar com metas não vai dar certo. Porque eu vejo que muitas consultoras têm essa dificuldade, né, de trabalhar com metas. E qual a dica que você daria para as consultoras para elas começarem a visualizar essas metas, porque é assim que funciona, quando a gente visualiza, né, as coisas. Como é que você trabalhou desde o começo e que dica que você daria para as meninas para elas terem essa disciplina nas metas delas? Então, realmente, eu não tinha essa... Eu não tinha essas metas, né, anotadas no papel, mas como você mesma disse, a minha diretora, ela é muito disciplinada referente a isso, né? Sempre me dava puxão de orelha, Fran, você precisa colocar no papel, Fran, você precisa visualizar, Fran, você precisa isso, né? Então, assim, eu confesso que eu ainda estou me aperfeiçoando nisso, né? Mas sim, eu coloco metas no meu mês, coloco metas na minha semana, tenho as minhas metas já desse ano. E é muito importante a gente ter metas, porque quando você visualiza, aquela meta, ela se torna seu foco e ela, como que fala? Você não consegue negociar, entendeu? Você não consegue desviar daquilo. Você consegue ter mais disciplina olhando para aquilo, falando, não, isso aqui quem tem que fazer sou eu. Não é outra pessoa, sou eu. Então, eu preciso estar ali, eu preciso fazer todos os dias. E Mary Kay é isso, né, meninas? Mary Kay é você fazer todos os dias um pouco mais, né? E gente, eu só sei falar assim, eu amo fazer Mary Kay. Vou falar até uma coisa aqui. Eu tinha um ex-namorado e ele entrou no meu Instagram e entrou lá no meu direct e falou para mim assim: eu não acreditava que você ia chegar aí, ele disse para mim, porque quando eu namorei com ele, eu falei para ele que eu tinha vontade de entrar na Mary Kay. E eu consegui. E ele, né, me parabenizou, falou parabéns, né, por você ter entrado, a Mary Kay tem tudo a ver com você. E, gente, eu faço a Mary Kay com coração. Eu amo essa conexão com mulheres, eu amo essa conexão com pessoas, eu amo falar, eu amo conversar, eu amo histórias. E eu acho que isso... Porque para mim não é só vender. Eu não vou lá só vender. Às vezes a pessoa quer ser ouvida. E a minha venda, ela é consequência de tudo aquilo. E eu acho que é isso que faz com que eu seja uma das top 20, né, em vendas. Mas eu amo o que eu faço, meninas. Que bacana. Agora, só para a gente finalizar aqui, você falou que o seu primeiro sonho, né? A gente já vai dar 1 hora. Seu primeiro sonho que você realizou, você colocou na sua cabeça a casa. Você já sabia o valor que você tinha para dar entrada? Ou você falou, não, eu preciso? Aí Sim, você na ganhou verdade, isso, foi atrás de uma... Ou primeiro você estabeleceu a meta. Como é que você fez? sim, na verdade, Estou tão feliz de ouvir isso. tinha um lote aqui perto da casa da minha sogra. Ah. E eu passava aqui na frente desse lote, eu falava, esse lote vai ser meu. Eu quero construir minha casa aqui. E aí, o lote era da minha cunhada, e ela queria um valor lá, e a gente foi, conversou com ela, conseguimos negociar o valor do lote para a gente construir a casa, né? Que nossa prioridade era começar a casa. E aí a gente... Foi muito incrível, foi mágica que aconteceu, porque quando eu juntei esse valor, nós só conseguimos fazer o alicerce.
porque o meu marido, ele fez um projeto de casa, que vocês não estão entendendo, a minha casa é a casa, não é... Desculpa, gente, mas é a casa. Eu falei, marido, eu queria só uma meia água, assim. Eu falava, eu não queria uma casa. A Érica já veio aqui em casa, eu falava, gente, eu não queria uma casa assim, eu queria uma meia água. É uma casa grande. Uma casa grande, então assim, eu queria uma meia água, eu falava, amor, não precisava de tudo isso. Então, quando a gente fez o alicerce, tipo, tudo fluiu, gente. Eu vendia tanto. Eu falava, gente, Jesus. E vinha venda, e o povo querendo isso, queria aquilo, eu vendo, e dinheiro entrando. Aí meu marido falava, amor, eu precisava de... Meu marido falava assim, amor, eu preciso de 4. Preciso de 4 mil. Aí eu ia lá, toma, transferia 4 mil. Ele olhava e falava, mulher do céu, mas desse dinheiro tá saindo de onde? Eu falava, Mary Kay. Aí ele, Franciele, eu preciso de tanto. Eu falava, peraí que eu vou lá. E toma. E eu transferia o dinheiro. O dinheiro foi entrando assim de uma forma que eu falando, Jesus, obrigado. Bênção. Jesus, Sil, foi assim, ó, foi... Eu falando, gente, como é bom, eu tô arrepiando em falar para você, mas... Que lindo! Como foi maravilhoso. Olha só, você me remeteu a uma história aqui, que a primeira vez que eu ouvi, falei, gente, é isso, é sobre isso. As pessoas não entendem, é sobre isso. Elizabeth Sena, que é uma nacional maravilhosa lá de Fortaleza, que tem quase 70 anos, eu acho que a Beth tem, e ela que fala, tira a bunda da cadeira. Ela sempre é top 3 do Brasil, tá nesse top 3. Esse ano a Marina foi top 1, ela foi top 2. Ela sempre fala, tira a bunda da cadeira. Elizabeth, o que você faz? Tira a bunda da cadeira. E ela disse que ela ficou, né, o marido dela, ela separou e ficou com 3 crianças pequenas, então ela vendia bolo de porta em porta. E aí, quando ela entrou para a Mary Kay, que ela viu que esse negócio dava dinheiro, uma das clientes dela de bolo era casada com um arquiteto, com um engenheiro, não sei. E ela falou e foi lá para ele, falou, escuta, será que você poderia fazer um projeto de uma big de uma casa para mim? E aí a gente troca em bolo, eu vou pagando você aos poucos com produto, não sei o quê, e eles eram muito amigos, a Beth é uma pessoa muito agradável, ele falou, faço, Beth. E fez. Só que ela tinha uma casa muito simples, que ela morava com essas 3 crianças, e ele fez o projeto, e ela falou assim, outra coisa, eu quero uma edícula lá no fundo, com piscina, com não sei o quê. E aí o que ela fez? Ela pegou um dinheirinho que ela tinha de venda de Mary Kay, e começou a fazer lá atrás da casa a edícula. E aí, as pessoas chegavam na casa, nossa, Beth, ele falou, aqui minha casa, ó. Comecei lá por trás, mas ela não tinha R$1 para fazer o resto. Só que ela visualizava que ela começou lá para trás, que as pessoas falavam, meu Deus, Beth. Eu falei, essa aqui é a minha casa. Ela pegava o projeto do engenheiro, entendeu? E começou a fazer edícula lá, e aí, tipo assim, sobrava um dinheirinho, colocava mais tijolo lá no fundo. Não sei quanto tempo que ela demorou para fazer a casa, mas a casa saiu conforme a casa dos sonhos dela, porque ela sentou com o engenheiro para falar. Então, o poder da visualização, né? Vocês fizeram o alicerce, falou, esse lote vai ser meu. Sim. Daí fez o alicerce e Deus honra, né? Por isso que eu tô falando que Deus honra quem trabalha. Deus não gosta de mentira. Não adianta querer ganhar óculos, eu vou iniciar, vou fazer, quando você for para pôr de galinha, se não está vendendo. Como é que você vai ter uma equipe se nem você vende? Tem que estar, né? Tem que estar ganhando dinheiro para ensinar outra pessoa. Já pensou, meninas? Vê a Fran aqui, que vai ser diretora, sim. Tenho certeza absoluta, escreva o que eu estou falando. A Fran vai estar comigo e com a Érica lá em Porto de Galinhas, porque ela vai ensinar ainda muita gente. A Fran vai ter várias franzinhas na equipe dela, porque ela vai ensinar. Senta aqui, vamos fazer meta. Tudo que a Fran faz que dá certo, olha essa casa aqui que eu construí, olha essa minha moto aqui. Ela vai ensinar a equipe dela, né? Então, isso é inevitável. Por quê? Porque ela faz do jeito que é correto. Ela vende, ela tem como saber ensinar a equipe, né? A Mary Kay não dizia, nada acontece até que você venda algo. Então, a gente tem até amanhã, vamos fechar aqui, para a gente aproveitar todas as promoções da Semana do Consumidor. Posta no seu Instagram, posta a sua loja, manda para suas clientes, amanhã até meia-noite. Não só promoção para cliente, mas para a gente também. Tem alguém aqui que gosta de vender lápis, é só até amanhã, né? Então, todas as cores. Foca no que você gosta de batom líquido, você gosta de Authentic Hero, é até o final do mês, tá? Amo, vendo muito. Essa linha Authentic Hero Style, o Bold e o normal, o cinza, que foi o primeiro que lançaram, são as 3 fragrâncias que eu mais vendo na vida. E são as 3 fragrâncias que o Giovanni mais gosta de vender, porque é rápido, né? E a gente tem a caixinha com o mostruário deles, né? Então, Roa! Desejo todo o sucesso do mundo para cada uma de vocês. Desejo anunciar não só o nome da Fran, mas o nome de vocês nas Top 20 de março. Silvana, eu fiz isso que a Fran falou e deu certo. A rainha do CC Cream, olha isso.
né, que construiu sonhos através de vendas, metas inegociáveis, na chuva, caindo de moto, na hora do almoço. Eu não fazia escovando o dente, pedindo indicação no banheiro do tribunal, e aí as pessoas que têm um tempo livre não usufruem como deveriam, né? Mas aqui tem tops. Quem veio aqui, parou um tempinho para nos escutar, ficou essa hora conosco, Deus vai honrar. Mas tem que fazer o quê? Agir. Isso mesmo. Conhecimento, a gente está adquirindo aqui, humildade para anotar tudo, colocar a sapatilhinha, bater de porta em porta, agir imediatamente. Conhecimento, humildade e muita disposição. A companhia está dando um óculos inspirado na coleção da Patrícia Bonaldi só este mês, apenas com 2 inícios de 600 pontos. Fez Semana do Consumidor cheia de promoções e tem requisitos reduzidos para o diretorado, com uma viagem com tudo pago lá para o resort e no hotel, uma linha de hotéis mais chiques do Brasil, em Porto de Galinhas. Aí é com vocês. Combinado? A gente se vê semana que vem, então, com uma aula sobre iniciação com a Top 11 do Brasil, Paola, aqui de Santa Catarina. Liguem essas câmeras aí para a gente tirar uma foto maravilhosa. Até com o meu lapisinho aqui, olha, a gente esfrega, não sai. Desde tarde, desde 3 horas da tarde com esse lápis aqui. Josi, Dani, Li, quem mais que está aqui? Gente, só que eu não sei como é que vai para outra sala. Se alguém souber aí, temos aqui também. Aê, borboletas no estômago. Eu vou, sabe o que? Parar de gravar aqui só, tá? Vou parar aqui. Essa aula maravilhosa. Será que eu parei? Espera aí, meninas. Gerenciar a gravação. Parar. Ok. Parar.